Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo 1, diz a palavra de Deus. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos, e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Versículo 12 diz: tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. Até aqui. Jeroboão é um homem importante na história de Israel, na história do povo hebreu. E ele está situado em um período também muito importante, em um período específico na história de Israel. Jeroboão, ele sobe ao trono de Israel no ano de 931 a.C. E ele fica no trono até 909 a.C. Ou seja, Jeroboão, ele reina em Israel por 22 anos. Jeroboão foi um homem que serviu ao rei Salomão. Jeroboão, ele estava na assistência ao rei Salomão. E Salomão, ele havia pecado contra Deus. A Bíblia Sagrada diz que Salomão havia se envolvido com mulheres estranhas, com mulheres estrangeiras, e essas lhe levaram à idolatria. E Deus, então, por misericórdia a Salomão, e em consideração ao rei Davi, que era seu pai, Deus destituiu Salomão, mas não tirou do poder. Deus permitiu que Salomão ficasse no poder, no comando dos hebreus, até a sua morte. Mas, observando a conduta de Salomão, Deus reprova Salomão, e Deus então, através do profeta Aías, Deus fala com Jeroboão, e diz a Jeroboão, que Jeroboão seria escolhido por Deus, e Jeroboão então reinaria sobre 10 tribos. Porém, Israel tinha 12 tribos. O reino de Israel, ele era constituído por 12 tribos, os 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó. Então, talvez tenha sido um pouco estranho a Jeroboão, quando ele escuta que vai reinar sobre 10 tribos. Mas ele recebe essa palavra de Deus. Ele recebe a mensagem do Senhor. E Deus lhe fala mais. Deus diz a ele que ele reinaria sobre todo aquele que a sua alma desejasse. Porque Deus viu algo interessante naquele homem. Deus viu algo especial naquele homem. Por isso Deus o chamou. Por isso Deus o vocacionou. E ele recebe essa promessa de reinar sobre 10 tribos. Aí, exatamente nesse momento, acontece um cisma em Israel. Israel até então é uma única nação. Mas a partir de Jeroboão, a nação de Israel se divide em reino do norte e reino do sul. E Roboão, que é filho de Salomão, ele governa sobre 2 tribos, que são as tribos do reino do sul, que é Judá e Benjamim. E Jeroboão, ele passa a reinar sobre as outras 10 tribos de Israel. Por isso eu disse que ele é um homem que está situado em um momento extremamente importante da história de Israel. E quem era Jeroboão? Apenas um servo.
Jeroboão era apenas um ajudante de Salomão. Mas Deus olha para ele e diz: você será rei sobre a maior parte de Israel. Você será rei sobre 10 tribos de Israel. Você reinará, você governará sobre tudo que dominar, ou tudo que desejar, ou tudo que ansiar a tua alma. Olhando para essa promessa, olhando para essa profecia, nós observamos a grandiosidade de Deus e o que Deus pode fazer na vida do ser humano. Deus pega um homem que não é absolutamente nada, que não está fazendo parte da família real, que não está na linhagem de sucessão do rei, um homem que não seria absolutamente nada, e Deus olha para ele e diz: o meu servo, o homem mais sábio do mundo, o homem que eu escolhi, o homem que eu chamei, o homem que eu constituí, o homem que eu fiz, o homem mais rico de toda a história da humanidade, este homem se corrompeu, este homem se desviou, este homem pecou, este homem me abandonou, esse homem virou as costas para mim. Então, da mesma forma que ele me abandonou, eu o estou abandonando. E você que não é nada, você que não é ninguém, eu estou pegando você e estou colocando você no lugar dele. Às vezes a nossa trajetória, ela é uma trajetória muito bonita com Deus. A nossa história, ela é edificada em uma relação muito profunda com Deus. Uma relação até de milagres, uma relação até de prosperidade, uma relação de muitas experiências com Deus. Mas chega um momento da nossa vida que talvez nós perdemos o nosso foco. Nós deixamos de olhar para o alvo. Nós perdemos a nossa identidade. Nós esquecemos quem nós somos de fato. E nós abandonamos a Deus. Nós observamos a história de vários homens de Deus e percebemos que isso é uma constante, isso se repete na vida de muitos. E nós somos levados à reflexão hoje, se isso não tem sido uma realidade na nossa vida também. Se nós também não temos enveredado por esse caminho, se nós também, a exemplo de Salomão, nós não estamos nos esquecendo de Deus. Estamos passo a passo, pouco a pouco nos afastando de Deus. E Deus está observando a nossa conduta, Deus está observando as nossas atitudes, Deus está observando os nossos passos. E à medida que nós vamos nos distanciando de Deus, Deus começa a refrear a sua ação na nossa vida. Deus começa a se afastar de nós também. Algumas histórias estão edificadas sobre grandes experiências, mas não se apegue a essas grandes experiências, pois essas experiências não te sustentarão diante de Deus se a tua conduta não for condizente com a vontade de Deus. A nossa conduta tem que ser realmente alinhada com a vontade de Deus, com aquilo que nós professamos, com aquilo que nós cremos. Com Deus é quem servimos. Do contrário, poderá chegar a hora em que Deus dirá para nós: você será tirado do trono, e outro, que não é nada, que não é ninguém, assumirá o seu lugar. Há pessoas que serão destituídas por Deus, e outras pessoas, de fato, ocuparão o seu lugar. A Bíblia Sagrada diz que conforme Deus falou, aconteceu. Quando Salomão morre, o seu filho, Roboão, ele assume naturalmente a cadeira de seu pai. Porém, ele busca conselhos nos sábios da cidade, nos anciãos da cidade. Como eu devo proceder com esse povo? E os sábios dizem para ele: se você se tornar servo desse povo, se você se tornar agradável a esse povo, se as suas palavras forem boas a esse povo, o teu reino terá sucesso. Ele não aceita o conselho daqueles homens e busca conselho naqueles que eram mais jovens. E jovem é mais imaturo. Jovem não tem experiência de vida, na grande maioria das vezes.
para poder aconselhar alguém sobre algo tão importante. Então você que é jovem, cuidado com as pessoas com quem você tem se aconselhado, porque talvez essas pessoas tenham uma mentalidade ainda mais infantil do que a vossa. Talvez as pessoas com quem você está se aconselhando não vão te orientar para ter um bom termo. Ele se aconselha com os jovens, aqueles que foram seus amigos na infância, e eles dizem: não, você tem que ser duro, você tem que ser firme. Não é essa a mentalidade, geralmente, quando se fala sobre liderança. Uma liderança tem que ser firme, tem que ter pulso firme, tem que ser forte, tem que ser inflexível, tem que ser duro. Essa é a mentalidade quando se fala sobre liderança. E ele então se volta para o povo e diz: é o seguinte, o meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do meu pai. E se meu pai afligiu vocês com açoite, eu vou afligir vocês com escorpiões. Em outras palavras, o que é que ele está dizendo? Se estava ruim com meu pai, vocês vão ver o que é um reino ruim comigo. Vocês vão ver como é que vai ficar na minha mão o negócio. E aí a Bíblia Sagrada diz que o povo se rebela contra ele. Nesse inteirinho, Jeroboão havia fugido para o Egito, porque ele havia recebido a promessa, e ele estava com medo de morrer, de ser assassinado. Ele havia fugido para o Egito. Salomão morreu, então ele retorna. Quando o povo sabe que ele retornou, o povo o procura, e o povo então proclama ele rei. Então acontece aí o cisma. O povo, as 10 tribos começam a segui-lo, e a promessa de Deus se cumpre. E quando a promessa de Deus se cumpre, aquele homem agora domina sobre a maior parte do povo. E o que é que ele faz? Bate nele mais uma vez o medo. Ele fica com medo de ser assassinado mais uma vez. E a Bíblia Sagrada diz que ele proíbe a ida do povo a Jerusalém para adoração, e ele institui a sua própria adoração. A Bíblia Sagrada diz que ele manda edificar 2 bezerros de ouro. Ele coloca um em Betel e um em Dan, e faz daqueles ambientes lugar de adoração. E agora o povo não vai mais a Jerusalém, que era o lugar da adoração. O povo adora ali mesmo. E ali rompe-se não apenas a nação de Israel, mas rompe-se também a adoração ao Deus de Israel. E ele faz isso para quê? Para que ele pudesse estar cercado pelo seu povo, para que o seu povo não tivesse acesso a Jerusalém, não fosse influenciado para destituí-lo também no seu cargo, e para que a sua vida não estivesse em risco. O que é que ele faz? Ele tenta meios para que ele possa se assegurar no seu cargo, não percebendo que Deus havia prometido para ele que ele seria rei, e agora de fato ele era rei, ele já governava sobre o povo. Então aprenda uma coisa: quando Deus promete algo para alguém, Deus vai cumprir. E você não precisa ficar preocupado, você não precisa se cercar de cuidados. Deus falou, vai acontecer. Qual é a condicionante para que aquilo que Deus falou aconteça? A sua obediência. E Deus falou com ele posteriormente também. E Deus disse: eu darei a você, ao seu domínio, tudo o que desejar a tua alma. Seja fiel, seja obediente, seja temente. A única condicionante para que ele se mantivesse no cargo e no poder era a sua obediência, a sua fidelidade. E ele, pela sua própria inteligência, pela sua própria opinião, ele faz exatamente o contrário. Se é para ser fiel a Deus, ele agora institui outras divindades, e ele diz a mesma coisa que o povo disse lá em Êxodo capítulo 32, quando está adorando o bezerro de ouro. Eles olham para o bezerro de ouro e dizem: eis aí os nossos deuses que nos tiraram da terra do Egito. Agora Jeroboão institui esses 2 bezerros de ouro, e ele diz exatamente a mesma coisa: esses são os deuses que tiraram vocês da terra do Egito, adorem a eles. E eles começam a praticar a idolatria. Você não precisa se cercar de cuidados para se manter onde Deus te colocou. Se foi Deus que te colocou nesse lugar,
Deus é poderoso para te manter. Ninguém vai te destituir de um lugar onde Deus te colocou. Ninguém vai arrancar você da posição que Deus te colocou. Mas a condicional é: seja obediente. Continue servindo a Deus. Talvez nesse momento Jeroboão esqueceu de quem ele era. Ele esqueceu das suas origens. Ele esqueceu da sua história. Ele toma para si, dado por Deus, a posição de rei, mas ele assume também o poder religioso. E ele institui a adoração, esquecendo-se que lá atrás foi o profeta Aías quem lhe prometeu, em nome de Deus, o reino. Prometeu em nome de Deus que ele daria sequência ao reinado, à monarquia, e não Salomão. Mas ele deveria ser fiel como foi fiel Davi. E ele faz exatamente o contrário, porque ele esqueceu que a promessa veio de Deus. Ele esqueceu quem ele era. Ele esqueceu as suas origens. Algumas pessoas estão sendo elevadas a posições majestosas, mas estão esquecendo das suas origens. Estão esquecendo quem são. Estão até mesmo querendo atropelar ou passar por cima daqueles que foram instrumento de Deus para levá-los ao lugar onde ele está. Aías, enquanto profetizava: tu vais reinar sobre as 10 tribos, era homem de Deus. Mas no momento de obedecer à orientação de Deus, à palavra de Deus, Aías fica esquecido. Então há pessoas que estão pisando, estão massacrando, estão passando por cima daqueles que foram instrumentos de Deus para levar a pessoa ao lugar onde ela está. Cuidado. Profeta sempre será profeta. E segundo as palavras de Jesus, um discípulo nunca será maior do que o seu mestre. O homem nunca irá superar aquele que foi instrumento de Deus na sua vida. Aquele homem esqueceu-se. Quando ele esquece, ele abre mão não só da sua trajetória, mas ele abre mão do seu futuro também. O problema é que nós muitas vezes só observamos as coisas pela ótica do presente, do aqui, do hoje e do agora. Mas compreenda, há atitudes que nós tomamos, há caminhos que nós percorremos, que colocarão em xeque o nosso futuro. Toda atitude, toda decisão e toda escolha feita hoje, realizada hoje, irá refletir no meu amanhã. Isso é básico, todos nós devemos saber disso. Ou melhor, todos nós sabemos disso. Mas isso deve estar muito claro, muito aceso, muito vivo nas nossas mentes. Na realidade, o que aquele homem estava fazendo era sentenciando o seu reinado, o seu império ao fracasso. Da mesma forma que Salomão sentenciou o seu império, o seu reinado ao fracasso pelas suas atitudes, Jeroboão agora está fazendo exatamente a mesma coisa. Por que Deus destituiu Salomão? Porque Salomão praticou idolatria. Por que Deus escolheu Jeroboão para o lugar de Salomão? Porque Salomão praticou idolatria. E o que é que Jeroboão está fazendo agora? Exatamente a mesma coisa. Existem pessoas que estão apontando, existem pessoas que estão julgando, existem pessoas que estão condenando, mas ali na frente vão fazer exatamente a mesma coisa ou pior. Então, quanto mais nós falamos, diz a Bíblia Sagrada, mais estamos perto de pecar, mais próximos estamos do pecado. Nós somos escravos das nossas palavras. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que até mesmo quando nós repreendemos alguém, devemos fazer isso com mansidão, com sabedoria e com temor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 2, ele diz: você que prega aos outros, por que você mesmo não faz? Então é um homem que viu o exemplo de Salomão,
Viu o porquê Deus destituiu Salomão e faz exatamente a mesma coisa. O inteligente, ele aprende com o erro, com seu próprio erro. Mas o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Se você é sábio, você não precisa passar pela experiência para você aprender. Você, ao observar a experiência negativa dos outros, você já terá noção de que aquilo não é uma boa escolha, de que aquele não é um bom caminho para você trilhar. E o ignorante, o burro? O burro nem aprende com seus próprios erros, nem aprende com o erro dos outros. Vai errar, vai sofrer as consequências e vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Jeroboão, ao longo da trajetória, ele edifica altares, institui a adoração. Deus então envia um profeta. E quando um profeta chega até ele, ele estava no altar. E o profeta profetiza contra o altar. E a profecia do profeta foi a seguinte: altar, altar, o Senhor virá contra ti, e em ti serão queimados em sacrifício aqueles que em ti sacrificam. Ou seja, o que era que o profeta estava dizendo? As pessoas que hoje oferecem sacrifício em você, pela ira de Deus sobre a vida delas, elas serão queimadas em sacrifício. O profeta estava profetizando a morte de todos os idólatras. E quando Jeroboão vê aquela cena, a Bíblia Sagrada diz que Jeroboão aponta para o profeta e diz: prenda-o! Quando Jeroboão aponta para o profeta e manda prender o profeta, a mão dele seca. E ele então se desespera. E ele pede ao profeta: clama ao teu Deus. Olha como as coisas mudaram. Clama ao teu Deus para que a minha mão volte ao normal. Já não é mais o Deus dele, porque ele abandonou. Então, se Deus não é mais o seu Deus, é porque você já o deixou, você já o abandonou. E a mão dele secando demonstra que não era apenas a sua mão, a sua vida estava seca. E as suas palavras corroboram com essa realidade. Clama ao teu Deus pela minha vida, clama ao teu Deus por mim. O que é que Deus está fazendo? Deus está alertando aquele homem mais uma vez. Deus está chamando aquele homem à razão mais uma vez. E o profeta, então, ouvindo as palavras do rei, o profeta clama a Deus. E quando o profeta clama a Deus pela vida do rei, Deus faz um milagre. A mão dele volta ao normal de novo. E o que é que o rei fez? Continuou na idolatria. Há pessoas que experimentarão o fracasso, mas não é por falta de aviso. Deus tem falado, Deus tem alertado, Deus falou com ele mais uma vez, Deus avisou ele de novo. E mais uma vez ele insistiu no erro, e mais uma vez ele insistiu no seu pecado, e mais uma vez ele insistiu na idolatria. Quantas vezes será necessário Deus nos falar? Quantas vezes será necessário Deus nos chamar a atenção? Quantas vezes será necessário Deus nos dar o exemplo? Quantas vezes será necessário Deus nos avisar? Olha, corrija a tua rota, olha, corrija as suas atitudes. Porque se você não se corrigir, lá na frente o preço vai ser alto. Quantas vezes será necessário? Aprenda com o exemplo desse homem. Ninguém morre na fé de uma hora para outra. E Deus não permite que a pessoa simplesmente morra na fé sem alertá-la, sem aconselhá-la, sem falar com ela. Então, quando você vê alguém abandonando a fé, se desviando, se você observar, você perceberá que Deus por muitas vezes falou. Seja através do pastor, seja através de irmãos. Por muitas vezes Deus orientou, por muitas vezes Deus foi atrás, por muitas vezes Deus aconselhou. Mas a pessoa insiste, a pessoa persiste na sua opinião.
na dureza do seu coração. Por isso a Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 1, que Deus entregou os homens às suas paixões. Romanos 1,26 diz que Deus entregou os homens às suas paixões. Eles querem isso, então é isso que eles vão ter. Deus respeita a liberdade do homem. Deus aconselha, Deus alerta e Deus avisa, mas Deus respeita. É isso que você quer? Só que saiba, tenha consciência, lá na frente, isso te custará caro. Lá na frente você vai pagar um preço muito alto. Se você estiver disposto a pagar, continue, de fato, nas suas mesmas atitudes. Aquele homem insistiu no erro. E quando ele insiste no erro, o mal chega à sua casa. Cuidado, porque se você continuar insistindo no erro, o mal vai chegar. O filho daquele homem adoece. E quando o filho daquele homem adoece, ele lembra do profeta. Nunca mais ele tinha lembrado do profeta. Mas quando o seu filho adoece, ele lembra do profeta. Tem gente que está assim. Não lembra nem que o profeta existe. Não lembra nem que o sacerdote existe. Mas quando o mal chega, aí lembra do profeta. Profeta, ora por mim. Profeta, clama a Deus por mim. Profeta, o mal chegou até a minha casa. Profeta, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Quantas vezes você foi alertado? Quantas vezes Deus falou com você? Quantas vezes Deus te mostrou? Abre os teus olhos, toma cuidado. E você não levou em consideração o que Deus estava falando. Quando o mal chega, o homem lembra de Deus. E às vezes se direciona a Deus até com arrogância, com prepotência. Deus, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? O homem não leva em consideração o que ele faz. Não leva em consideração as suas atitudes. Mas quer questionar a Deus o porquê que o mal chegou. O mal chegou porque você também é mau. A destruição chegou porque você se entregou à destruição. Não questione a Deus porque as coisas acontecem na sua vida, mas analise a sua vida, analise a sua trajetória, analise a sua história e você perceberá o porquê aconteceu, o que aconteceu, por que está acontecendo, o que está acontecendo. Alertado você foi. E se você não foi alertado em outras ocasiões, você está sendo alertado agora. O mal chegou, o seu filho está doente. O que é que ele faz? Chama a sua mulher e diz: vem cá, veste aí uma roupa diferente, se disfarça e vai até Siló. Vai até o profeta Aías. Porque o profeta Aías, ele vai dizer o que vai acontecer com esse menino. O que é que ele está fazendo? Ele já está vendo que a sua casa está caindo. Mas ao invés dele buscar um conserto com Deus, ele busca estratégias. Até quando nós vamos estar buscando estratégias? Até quando nós vamos estar buscando disfarces? Até quando nós vamos estar traçando planos? Se prostre diante de Deus e confesse. O que ele tem que fazer? Senhor, o meu filho está doente. Detalhe, não foi Deus que colocou a doença no filho dele, não. O filho dele adoeceu como todo mundo adoece. Senhor, meu filho está doente. Naturalmente o meu filho seria o sucessor no trono. Senhor, meu filho está doente. E eu reconheço que eu tenho pisado na bola contigo. Eu reconheço que eu tenho pecado. Eu reconheço que eu enveredei por outros caminhos. Mas tem misericórdia, Senhor. Tem compaixão. Coloca a tua mão sobre o menino. Cura o menino. Não permite que o menino venha morrer, não. O que é que tem que fazer? Tem que se humilhar. A Bíblia Sagrada diz que se nós nos humilhamos diante ou debaixo da potente mão de Deus, a seu tempo Deus nos exaltará. Mas o que é que ele faz? Ele bola estratégias.
Deixa eu dizer um negócio para você. As suas estratégias não funcionam com Deus, não. Quando você planeja, é aquela história. Quando você vem com milho, Deus já voltou com a farinha. As suas estratégias não vão funcionar com Deus, não. O que funciona com Deus é aquilo que Davi disse no Salmo 51, versículo 17. A um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeitará. Coração quebrantado e contrito, um coração arrependido, a esses Deus será sensível. Mas estratégias, você acha que você vai conseguir enganar Deus? Você pode bolar estratégia sobre alguma coisa que aconteceu e chegar e falar para mim, montar a sua história e falar para mim, talvez você me engane, mas a Deus não. As suas estratégias não funcionam com Deus. Então não monte estratégias, que a sua estratégia seja ser sincero, para que o Senhor te perdoe de fato e de verdade. Ele diz para ela não apenas se disfarçar, mas diz a ela, pega 10 pães, pega bolos, pega uma botija de mel e leva para o profeta. Ah, se fosse hoje. Hoje a palavra de Deus em muitos altares é direcionada por aquilo que o homem está disposto a oferecer. A palavra de Deus hoje é comprada segundo a conveniência. A palavra de Deus hoje em muitos altares tem preço. A palavra de Deus hoje na boca de muitos profetas é de bênção e de prosperidade, segundo aquilo que o homem pode pagar e aquilo que o homem está disposto a pagar. Leva 10 pães, leva bolos e leva mel para o profeta. Enche a pança do profeta, passa mel na boca do profeta, adoça a boca do profeta, porque assim a coisa vai funcionar, assim a coisa vai acontecer, assim a palavra será positiva. Deixa eu dizer um negócio para você, o verdadeiro profeta de Deus não está à venda, o verdadeiro profeta de Deus não tem preço, porque o verdadeiro profeta de Deus tem valor, e aquilo que tem valor não tem preço. Ele sabe o preço e o valor do seu chamado. Ele sabe o valor da presença de Deus na sua vida. Então não são 10 pães, bolos ou mel que vão mudar a sentença, que vão mudar a palavra na boca do homem de Deus. Não pense que você poderá mudar a palavra de Deus por aquilo que você pode ofertar, por aquilo que você pode oferecer. Essa mulher faz exatamente como o seu marido manda. Ela pega os pães, os bolos, ela leva tudo e se dirige até Siló, se dirige até a casa do profeta. E a Bíblia diz que o profeta já estava avançado em idade, e pela sua muita idade, as vistas já haviam se escurecido. E a mulher vai, e a Bíblia Sagrada diz que quando ela chega na porta do profeta, Deus já havia falado com o profeta e Deus havia dito, a mulher de Jeroboão vem aí. Ela vem aí porque o seu filho está doente, e ela vem em busca de uma palavra. Mas quando ela chegar, assim e assim lhe falarás. E Deus orienta o profeta exatamente sobre aquilo que o profeta deve falar àquela mulher. E a mulher se direciona, quando a mulher coloca o pé na entrada da porta, o profeta diz, pode entrar, mulher de Jeroboão. Eu acredito que quando essa mulher escuta essa expressão da boca do profeta, ela treme. O profeta estava cego, como é que o profeta sabe que é ela? Deixa eu dizer um negócio para você. Aquilo que os olhos físicos não podem ver, o Espírito mostra, o Espírito revela. O profeta pode até não estar vendo, mas aquele que está vendo vai mostrar, aquele que está vendo vai dizer, aquele que está vendo vai revelar. Ela estava toda disfarçada, porque o profeta já não enxergava mesmo, então seria muito fácil enganar o profeta. Você nunca conseguirá
fingir por muito tempo ser quem você não é. A sua verdadeira identidade sempre se mostrará. Existem pessoas que se disfarçam por um bom tempo. Existem pessoas que fingem ser uma pessoa que não são por um bom tempo. Mas chega a hora que a sua verdadeira identidade se mostra. Chega a hora que a sua verdadeira identidade se revela. Ninguém consegue manter as aparências por muito tempo. E se há pessoas que estão mantendo aparências, se há pessoas que estão fingindo ser aquilo que de fato não são, Deus vai mostrar. Deus vai revelar. A verdadeira identidade de algumas pessoas, de fato, vai aparecer. Aprenda com essa palavra que algumas escolhas que nós fazemos, alguns caminhos que nós trilhamos, poderão nos custar muito caro. Deixar o caminho do Senhor nos custará muito caro. A palavra na boca do profeta Aías dizia para ele: da tua descendência, apenas esse menino será sepultado. Os demais, os que morrerem na rua, serão devorados pelos cães. Os que morrerem no campo serão devorados pelas aves. O que Deus estava dizendo? O seu reinado acabou. A sua monarquia, o seu império acabou. Às vezes o homem envereda por um caminho, e esse caminho vai levando ele para longe de Deus. E chega uma hora que ele está tão longe de Deus que o caminho se torna sem volta, que não vai dar mais para voltar. Foi o que aconteceu com Jeroboão. Ele foi longe demais. Então Deus está nos falando para que nós possamos parar para olhar a nossa vida, para olhar a que distância de fato nós estamos de Deus. Como é que está a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus? Sabendo, tendo a noção, a consciência de que a que distância nós estamos de Deus, nós podemos dar meia volta e nos voltarmos até Deus. Mas se prosseguirmos na nossa caminhada, esfriando, deixando de ler, deixando de orar, deixando de cultuar, relativizando as coisas espirituais, não priorizando a obra de Deus, não priorizando a igreja, não priorizando a minha vida espiritual, não priorizando Deus na minha vida, eu vou estar me distanciando. E vai chegar uma hora que eu vou parar no lugar em que eu estou e vou olhar para trás e eu não consigo mais enxergar Deus. Isso mostra que eu já estou num estágio tão avançado, eu já estou tão longe de Deus, que talvez o meu caminho não tenha mais volta. E ao contrário do que alguns teólogos pensam, sim, existe a possibilidade de eu enveredar por um caminho e chegar ao ponto de não ter mais volta. Não acredito na mentira de alguns teólogos que uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia nunca disse isso. Não tem um versículo na Bíblia que diga isso, uma vez salvo, salvo para sempre. Pelo contrário, a Bíblia diz: você que cuida está em pé, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Olha quem você era e o que Deus te fez ser. Quem era Jeroboão? Era um ajudante do rei. Jeroboão não era ninguém. E olha o que Deus fez esse homem ser. Deus fez ele ser rei sobre a maior parte do povo de Deus. Quem era você e quem Deus fez você ser? Pense nisso, reflita sobre isso, considere isso, para que você possa valorizar isso. A pergunta que eu faço para você é: você é hoje a mesma pessoa que Deus chamou? Sou, pastor. Meu nome continua o mesmo? Meu RG é o mesmo?
meu CPF é o mesmo, eu sou exatamente a mesma pessoa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou perguntando se a sua disposição, se a sua disponibilidade, se a sua fé, se a sua vontade, se o seu amor, se o seu interesse, se a sua devoção, se é a mesma coisa, ou se ao longo do tempo você vem perdendo. A Bíblia ensina uma coisa que é muito importante. Tem um grupo de pessoas na Bíblia que a Bíblia chama de desafeiçoados. E o que é uma pessoa ser desafeiçoada? Uma pessoa desafeiçoada é uma pessoa que perdeu a sua feição. A Bíblia diz que nós somos, óbvio, lá em Gênesis diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia diz que na nossa nova vida nós somos segundo a imagem do seu Filho. E quando nós começamos a retroceder na vida, nós vamos nos tornando desafeiçoados. Nós vamos perdendo essa feição que nós recebemos com o Filho de Deus. E a pergunta continua: você é a mesma pessoa que você era quando Deus te chamou? Ou você tem perdido, de fato, a sua feição ao longo do caminho, ao longo da sua trajetória? Você ainda trata Deus e as coisas de Deus da mesma forma? Ou alguma coisa mudou? Se alguma coisa mudou, Deus está alertando você da mesma sorte que Deus alertou Jeroboão, para que você se conserte, para que você se volte para Deus, para que você abandone toda a estratégia, para que você abandone toda negociata. O homem de Deus não está à venda. Se o homem de Deus não está à venda, Deus também não está. Você não conseguirá agradar a Deus com bens, você não conseguirá agradar a Deus com belas palavras. Às vezes eu vejo pessoas na igreja que, sabe, é inspirador. Pessoas que quando estão na igreja e cantam, mãos levantadas, e você sente aquela emoção, você sente uma coisa gostosa quando vê aquelas pessoas ali. E tem palavras belas e orações fervorosas. Dá uma olhadinha na rede social dessa pessoa. Quando você olha a rede social dessa pessoa, as coisas que essa pessoa posta, as coisas que essa pessoa compartilha, quando você olha a conduta, a vida dessa pessoa, você vê que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho de Jesus. Mas no domingo à noite está lá: santo, santo, santo é o teu nome, Senhor, eu te amo, e as lágrimas rolam no rosto. O que não é uma realidade no restante da semana. Deus não se vende por belas palavras. Deus não se vende por palavras emocionadas. Deus não se vende por lágrimas. Deus não se engana com o homem. E Deus não engana o homem. Por isso Ele está falando com você. Se você está num processo de desafeição, se você está retrocedendo na sua vida, Deus te convida hoje a avançar. Deus te convida hoje a se aproximar dEle. E Ele trará restauração para a tua vida. Ele trará o perdão para a sua vida. Ele trará de volta a esperança para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi essa palavra que Deus mandou para você nessa noite.